Irmão e irmã, uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo importante para você. Eu vou trazer algumas matérias, tá bom? Para que, em nome do Senhor Yeshua, as pessoas acordem de uma vez por todas do que é que está por vir, do que está acontecendo com essa nação, né? A gente não vai ficar citando nomes, não vamos ficar focados só na política interna, porque o que está aparecendo neste momento é que eles estão fortalecendo as duas figuras, né, os dois bezerros de ouro da direita e da esquerda, fomentando os dois lados para eles se digladiarem, para que depois que a nação estiver destruída completamente, o centrão, que é totalmente voltado, né, e amarrado com os ideais do Fórum Econômico, com agendas internacionais, etc. e tal, vai vir e trazer aí a agenda sem mais oposições, para você entender o que vai acontecer com o Brasil, o que parece que está a caminho, né? Tem muita gente crente aí, não, os Estados Unidos vai intervir e vai salvar a nação. Será que vai? Será que esse é o objetivo? Porque se você for ver, irmãos, eu li um livro recentemente que o irmão compartilhou comigo sobre, né, os anos 80, foi na década de 80 que ele escreveu esse livro, esse irmão, esse cristão escreveu isso, sobre a forma como os Estados Unidos, né, inclusive a pessoa do John F. Kennedy, ele lidou com a situação da crise dos mísseis de Cuba, ali de 1962, e espantosamente, que tipos de acordo os Estados Unidos fez com a União Soviética que até hoje eles não entram em Cuba. Só fizeram embargos econômicos, mas ninguém nunca sequer ousou mexer com o governo cubano. Que inclusive o serviço de inteligência cubano é o mais inteligente da América, um dos melhores do mundo, e é o responsável por formar e colocar seus comunistas em todos os países da América e da África. Bom, eles são crias, assim, da mais alta qualidade de inteligência lá da KGB. São ameaça ali, estão a pouquíssimos quilômetros da costa americana e ninguém mexe com Cuba. Ah, mas tem um embargo econômico. Embargo econômico que só quem se ferra é o povo. Ninguém tá nem aí. A elite não liga pra isso. Quem se ferra com embargo é o povo. É isso que vocês precisam entender. Venezuela, a mesma coisa. Um embargo econômico astronômico. Olha lá o país como é que tá. Não muda nada. Ninguém vai intervir. As pessoas estão achando que os Estados Unidos vai vir com armamento, invadir. Olha, ainda que eu sei que isso aí não é uma coisa boa, no fim isso não daria nada bom. Mas diante do que nós estamos vendo aí, o Brasil está sendo empurrado à força para o colo de China, BRICS, né, Rússia. Vão notando. Vamos lá. Nota oficial, tá? Essa aqui, essa matéria aqui importante de economia do CESP. Crise entre Brasil e Estados Unidos compromete o transporte rodoviário de cargas e ameaça milhares de empregos. Matéria do dia 21. Vocês veem que é recente. O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e região vem a público expressar profunda preocupação com os efeitos da atual crise institucional e política entre Brasil e Estados Unidos. A tensão diplomática já provoca retração nos fluxos logísticos internacionais e compromete rotas consolidadas de comércio exterior, afetando diretamente a operação de centenas de transportadoras brasileiras. Dados do CAGED, pesquisados pelo IPTC, o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, mostram que somente no estado de São Paulo o setor é responsável por mais de 450 mil empregos diretos. E conforme números da ANTT, mais de 34 mil empresas atuam no transporte rodoviário de cargas, TRC. No âmbito nacional, o setor reúne quase 1 milhão de empregos formais e responde por cerca de 65% de toda a movimentação de cargas do país, incluindo grande parte das operações portuárias de exportação e importação. Porto de Santos, né, fica aqui. Vamos lá, o enfraquecimento das relações comerciais com os Estados Unidos, um dos principais destinos das exportações brasileiras, tem efeito imediato sobre essas empresas que enfrentam redução no volume de cargas, aumento dos custos operacionais com redirecionamento de rotas e insegurança para planejar investimentos. E a continuidade desse cenário coloca em risco milhares de postos de trabalho e a sustentabilidade das operações logísticas.
É, o que está em jogo, né, vai muito além de cifras. São famílias que dependem do setor para garantir sua subsistência. O TRC é uma das bases estruturais da economia nacional e sua desorganização tem potencial devastador para o crescimento do país, é óbvio, né? E estão pedindo, né? Precisa agir com urgência, né? As coisas, para quem não entendeu ainda, as coisas estão rumando para um destino lamentável, lamentável. Então vamos lá. Próxima matéria, tá bom? Sociedade militar, hein? Venezuela constrói pistas e acampamentos perto do Brasil e exército reage com operação massiva na Amazônia. Maduro pressiona com helicópteros e tanques na fronteira, mas Brasil reage com operação militar gigante em plena Amazônia. As tensões entre os dois lados estão escalando. Só gostaria de lembrar uma outra coisa, tá bom? O Maduro abriu uma investigação agora contra Nayib Bukele de El Salvador. Estão em guerra essas nações e essas personalidades. Vamos para a matéria. Nos últimos meses, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras identificou indícios preocupantes na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Construção de pistas de pousos rústicas, pontes improvisadas e acampamentos fortificados por parte da Venezuela nas proximidades de Roraima e do território do Essequibo. Esses movimentos aumentaram os temores sobre uma possível tentativa venezuelana de avançar sobre a região em disputa, utilizando o território brasileiro como corredor de passagem. Isso iria ferir absurdamente, né, a nossa soberania. Mas será que o nosso governo aqui iria lidar com o mesmo empenho, com a mesma força? Como resposta, foi organizada a Operação Atlas, um exercício militar conjunto de larga escala envolvendo o Exército, Marinha e Aeronáutica, previsto para novembro de 2025. Serão deslocados cerca de 8.000 militares com emprego de equipamentos pesados e diversos meios logísticos. O treinamento será realizado no território roraimense e se destaca também pelo simbolismo político que ocorrerá simultaneamente à COP30, que reunirá centenas de líderes mundiais em Belém. O planejamento da operação foi dividido em 3 etapas. A primeira teve início nos dias 30 de junho e 10 de julho, com mobilização de tropas em estados estratégicos da região amazônica. Em seguida, está prevista uma fase logística de 27 de setembro a 1º de outubro, dedicada à movimentação de tropas e equipamentos para áreas específicas de Roraima. A fase final é 2 e 11 de outubro, com simulações reais em ambiente terrestre, fluvial e aéreo. Essa região aí, ó, tá vendo? Para quem não conhece, né? Então, essa é a situação que nós estamos caminhando, tá? Essa é a situação. Então, como o sujeito legalzinho lá quer chegar para tomar esse território de Essequibo, né? Então ele pode passar por aqui, ó, por território brasileiro e ferir nossa soberania, né? Claramente. Então aqui Venezuela e aqui nós temos o Brasil. Então as coisas estão escalonando para algo que a gente não tinha visto assim, acho que desde muitos séculos, né? Vamos para a próxima matéria para vocês entenderem para onde a gente está arrumando. Correio do Povo traz uma matéria aí um tanto interessante para nós, tá? Vamos ver se a gente consegue tirar essa matéria aqui, essa propaganda daqui, né? Vamos lá. Aqui. O governo avalia viabilidade, olha só, viabilidade de criar seu próprio sistema de GPS, já que o Brasil, né, está ameaçado aí pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está ameaçando o quê? Tirar o sistema de GPS do exército e deixar o Brasil sem isso. Então isso é muito possível. Um grupo de especialistas vai estudar a viabilidade de o Brasil desenvolver seu próprio sistema de geolocalização por satélite, um empreendimento de altíssima complexidade e custo. Não é algo que vai surgir da noite para o dia. Formado por representantes de ministérios, da aeronáutica, de agências, institutos federais e da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, o grupo técnico deve diagnosticar as eventuais consequências do país depender do sistema de posicionamento, navegação e tempo controlado por outras nações. De certa forma, isso aqui seria muito bom. O Brasil não pode depender do sistema dos outros GPS, né? O grupo foi criado no início desse mês por meio da resolução número 33 do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, assinada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Assina, o presidente da República, Marco Antônio Amaro dos Santos.
Então você vê que o Brasil não vai mesmo e não quer ficar no colo dos Estados Unidos sob hipótese alguma. Então vamos para a última, que é isso aqui, né? O Brasil só tem isso aqui com os Estados Unidos e Europa. Opa, peraí. Que é o quê? O Brasil vai abrir, tá? Uma atitude inédita em 23 anos para estreitar relações com a China. O Ministério da Fazenda estuda ferramentas para diminuir o impacto negativo do tarifaço de Trump, ainda que o mesmo aqui não cite ser esse o motivo. O Brasil vai criar uma adidância tributária em território chinês. O quê? Para facilitar o comércio entre as duas nações e questões jurídicas envolvendo tributação, quando exporta e importa um para o outro. É para facilitar, por quê? Porque o Brasil ele tem esse plano e acredita que eles, junto com o BRICS, né, com a China, a Rússia, vão criar um novo sistema de pagamento alternativo e isso vai facilitar então as leis entre eles na questão tributária. O Brasil vai tomar uma atitude inédita em 23 anos para tentar estreitar ainda mais as relações comerciais com a China. E o Ministério da Fazenda afirmou à agência Reuters que vai criar uma adidância tributária em território chinês nos próximos meses. Adidâncias tributárias nada mais são que representações tributárias em outros países com o objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio de informações entre os países. A ferramenta facilita a comunicação e a troca de dados entre duas nações. Para se ter uma ideia, o Brasil não instala uma nova adidância tributária desde 2002. Atualmente o país conta com adidância em Washington, Buenos Aires, Assunção e Montevidéu. São os países aqui do Mercosul e Washington, que é os Estados Unidos, né? E o Ministério nega oficialmente que seja por razões políticas. Mas para quem não entendeu ainda, esse nosso governo atual escolheu um lado. E eles querem o lado da China. E eles vão até a última gota de suor para que isso aconteça. E os Estados Unidos vêem no Bolsonaro a única chance de tentar reverter essa loucura. E na direita, que aqui está, mas que está amarrada, né? Está se enfrentando um deep state poderosíssimo, e aí liderado pelo governo e aliados. Então, se você não percebeu ainda, esse conflito no mundial Estados Unidos e China estão disputando a hegemonia e quem vai liderar o novo sistema que está vindo. E o Brasil já escolheu um lado. E a direita está tentando correr, né, de forma aí, a gente está vendo como está sendo, para tentar reverter isso e pôr o Brasil de novo no colo dos Estados Unidos, do Ocidente. Porque senão o nosso destino é esse aí. É China, é Rússia, e o que parece a Venezuela está sendo fortalecida militarmente muito pela Rússia. E nós podemos ver as tensões escalar nos próximos dias gravemente. Porque o Brasil está em disputa. E há um plano de fortalecer os dois lados aqui, a direita e a esquerda, fomentar ambos os lados para se digladiar em todas as esferas. Vocês não estão entendendo a loucura que está sendo implementada e que está sendo planejada para a nossa nação. Então orem intensamente, porque isso aqui não está vindo nada de bom para o Brasil. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos.